Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, mais uma vez, Jesus irrita os poderosos e os grandes. Por quê? Porque a discussão cada vez mais vai ficando mais séria, mais forte. Jesus, ele começa a falar aos judeus daquilo que é costume deles, daquilo que é da tradição deles. Jesus começa a pegar pesado, por assim dizer, de forma mais direta. Ele já começa a falar de Abraão, de Moisés. Ele já começa a falar até mesmo do próprio Deus, diretamente, não mais em parábola. Ele já fala que ele é o Filho de Deus, que ele é quem Deus enviou. E confunde, de certa forma, a cabeça daquele povo todo. Por isso que ele diz: quem ouve minha palavra não verá a morte. Isso confunde, porque na cabeça deles a morte é essa morte que todos nós um dia passaremos. Essa morte biológica. Mas Jesus não está falando dessa morte biológica. Mesmo se o homem e a mulher não tivessem contraído pecado, eles morreriam? Não tem jeito. A natureza é assim. Mas só que eles não morreriam no pecado, ou seja, não morreriam sem a graça divina. E quando o homem e a mulher contraíram o pecado, eles conheceram a limitação, conheceram, por assim dizer, a desgraça. Então a morte é, no dizer de Jesus, essa ausência de Deus, esse silenciar-se de Deus na vida da pessoa. E por isso que Jesus diz: quem ouve minha palavra, quem acredita, quem crê em minhas palavras, não verá a morte. Ele não está falando dessa morte que todos nós um dia passaremos, mais cedo ou mais tarde. Não. Então, meus irmãos, minhas irmãs, muita gente hoje pensa desse jeito, como os judeus antigamente, achando que crer em Jesus quer dizer que você não vai morrer, não vai para cemitério, não vai ser sepultado, essas coisas todas. Não é desse tipo de morte, não. Com ou sem pecado, nós morreríamos. Biologicamente falando, ninguém vive não sei quantos milhões de anos. Nem os dinossauros tiveram essa experiência. Nem uma árvore, por mais antiga que seja, chega um tempo que ela também cai e morre, não tem jeito, na cronologia deles, né? Então, nós também morreremos, com ou sem pecado.
Morreríamos, né? Com ou sem pecado. Mas quando nós contraímos o pecado, quando o gênero humano contraiu o pecado, então nós agora contraímos para nós não só a morte do corpo, mas também a morte da alma. E por isso que Jesus veio, para poder nos resgatar da morte, que éramos tragados, né? Que fomos tragados pelo pecado. Como se fosse assim, reparem, você enche um tanque de água, né? Tampa o tanque e enche ele de água, e depois você tira a tampa e aquela água vai toda, né? Sugada lá para o esgoto, lá para baixo. Então a mesma coisa foi assim com a gente. Pelo pecado, nós somos tragados pela morte. E aí, Jesus veio para nos libertar, para nos fazer voltar à vida em Deus, a vida em Deus que nós tínhamos perdido. Ninguém comparece diante de Deus impuro, ninguém comparece diante de Deus em pecado. Por isso que tem aquele costume bonito, olha, que o povo faz, eu acho tão bonito, eu acho bonito, né? Eu não recebi a Santa Comunhão, não. Por quê? Porque eu tô pecando, tô errado, tô com meu coração. Então a pessoa já tem aquela consciência de que ela não pode estar diante da grandeza, da majestade divina. Não é que é proibido, não é que a pessoa não pode, é porque está em pecado, aquela coisa toda, não. Mas Deus é tão puro, é tão bom, é tão majestoso, é tão divino, que a gente mesmo se priva de estar diante de tamanha beleza impuro. É como se fosse, né? Vou dizer para vocês com muita caridade, é como se você fosse convidado para um casamento de alguém muito importante, e você não tivesse a roupa para ir. Quantas vezes, certamente você já não fez isso, né? Uma ou duas vezes, você já deve ter feito, né? Foi convidado para um casamento, aí no dia do casamento, não vou não. Por quê? Não tem roupa. Não tem roupa para poder ir. Todo mundo vai estar lá bonito, elegante, uma formatura, uma celebração assim, muito sublime, uma celebração bastante cheia de glamour, e você não tem a roupa para ir. Então você fala, não vou não. Como é que eu vou chegar lá? Vamos pôr um casamento chiquíssimo, e você vai lá de jeans, de tênis, de bermuda. De jeito nenhum. Então você acaba não indo. É um pouquinho assim, né? Diante de Deus. Como é que você vai comparecer diante de Deus com o coração fechado, com o coração rancoroso, cheio de ódio, de mágoa, essa coisa toda? Então por isso que Jesus disse, quem crê em mim não verá a morte. Por quê? Porque crendo nele, a pessoa vai ser lavada. Então, tem até aquele canto, né? Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas passadas. Eu não sei mais a música, não, mas é só mesmo essa parte, né? Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Nananani, 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 nananã. Então, Cristo nos lava do nosso pecado, Ele nos purifica, Ele pagou um preço muito caro mesmo. Por isso que a gente não pode ficar preso no pecado. Eu não posso receber a Santa Comunhão, mas não tem nada não, eu vou ficando aqui. Não, Cristo pagou um preço muito caro por você. Muito caro, ele pagou com a vida dele. Não é uma vida como a minha, a sua. Quando a gente fala que Cristo deu a vida, nós não estamos falando de uma vida igual eu, vocês. Não, ele deu a vida dele, a vida de um Deus. A vida de um Deus, algo inacreditável, ele deu tudo dele, tudo, para nos salvar. E aí Deus o ressuscitou. Imaginem vocês, se Deus não tivesse ressuscitado Jesus, como seria? Um preço caríssimo. Então, Deus e Jesus, e por isso que Jesus disse, eu sou. E na hora que Jesus falou isso, vixe, Nossa Senhora, todo mundo põe pedra para apedrejar ele, porque Jesus falando, eu sou, quer dizer, eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus entrega a sua vida, quando Jesus dá a sua vida, ele paga o preço mais alto
Nós não estamos falando de 1 milhão, 2, não. Nós estamos falando da vida de um Deus, do ser, do existir, de um Deus. Por isso que você é precioso. Eu vou dizer para vocês com muita caridade, existe um canto que diz assim, né? Sou pequeno e sem valor, né? O canto diz assim, sou pequeno e sem valor. É um ato penitencial, né? Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. É uma coisa assim, no seu canto todo, não dá para lembrar assim toda hora não, né? Mas não é assim. Você pode ser pequeno, mas sem valor você não é não. Você valeu a vida de um Deus que nós vamos celebrar daqui a uns dias. Você vale, né, a vida de um Deus. Você custou o preço que um Deus pagou por você. Um Deus, o Senhor do céu e da terra, pagou por você. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus disse, eu sou, então, vixe, Nossa Senhora, todo mundo ficou ouriçado, porque como é que ele pode se igualar a Deus? Ele não está se igualando a Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. Como ele mesmo afirmou, eu vim porque o Pai me enviou. Ele é enviado do céu, ele é enviado de Deus. Ele sai do coração de Deus, do mais profundo do ser de Deus, para nos resgatar, para nos tirar das sombras da morte. Então, participar da Semana Santa é reviver, é lembrar, é fazer memória de tudo aquilo que um Deus fez por nós, de que um Deus teve a ousadia, a coragem de fazer por nós. Senão, nós estaríamos lascados até hoje. Aí sim, poderíamos temer a morte do cemitério, né? Se Jesus não tivesse feito isso, aí sim nós poderíamos ter medo de morrer e ser sepultado lá no cemitério, porque não tinha jeito para nós não. Mas graças a Jesus, a morte não encerra, não termina, a morte não domina e nem determina o fim da história. Não. Graças a Jesus, nós podemos, mas é importante crer. Como diz uma outra musiquinha, hoje eu acordei com vontade de cantar, né? Mas foi Jesus que me disse que basta a gente crer. O mundo seria melhor, o amor aconteceria se a gente sempre andasse por onde andou Maria. Se a gente sempre andasse por onde andou Maria. E é ela que nos ensina. É ela que nos ensina a viver sempre alegres e satisfeitos, obedientes, fazendo tudo o que Jesus mandou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tenham todos uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e vamos nos preparar bem para que nossa Semana Santa seja realmente santa. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Salve Maria!